de uma mulher que se achegou a Jesus, quebrou um vaso, perfume caríssimo, e um vaso também caríssimo, e derramou aquele perfume aos pés de Jesus, como uma expressão apaixonada de louvor a Ele, como uma expressão de dependência a Ele. Embora alguns discípulos de Jesus falassem que desperdício, Jesus falou: essa mulher entendeu o que é adorar a mim. Essa mulher entendeu o que é adorar a mim. Queridos, em adorar ao Senhor é oferecer para Ele o nosso maior valor. E o nosso maior valor está na nossa vida. O nosso maior valor está no reconhecer que Ele governa sobre nós, que Ele é Rei sobre nós, e reconhecer que nós por nós mesmos não alcançamos salvação, que nós por nós mesmos não podemos chegar no céu, que nós por nós mesmos não podemos acrescentar um côvado aos dias da nossa vida, que nós por nós mesmos não determinamos os cabelos que caem da nossa cabeça. Por isso que nós precisamos do governo de Deus nas nossas vidas. Quando você derrama o teu louvor ao Senhor, quando você derrama o teu amor ao Senhor, quando você derrama a tua vida a Ele, você está declarando: Senhor, eu preciso do teu reino, eu preciso do teu governo. Diga isso, declarando a Ele: eu derramo o meu louvor, eu derramo o meu amor, aleluia. Derramo o meu amor sobre ti. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Declare suas vozes, Santo Deus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Diga: tu és muito mais. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Santo Deus, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor, querido. Aplauda ao Senhor, porque Ele reina sobre a tua vida, porque o governo dEle é reto, porque o Senhor é perfeito. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos porque o Senhor governa com equidade sobre as nossas vidas. O Senhor nos conduz à salvação, o Senhor nos conduz à redenção. Debaixo do teu governo nós podemos ser livres, nós podemos, ó Deus, ser libertos, nós podemos ser curados, nós podemos, ó Deus, adorar ao teu santo nome sem reservas. Santo Deus, nós nos maravilhamos com a tua presença, com a tua graça. Nós nos maravilhamos com o teu poder, com a tua ministração. Continua, Senhor, sobre nós, derramando o teu fogo, derramando a tua unção, derramando o teu poder, derramando graça, derramando revelação. Continue sobre nós, derramando, Senhor, aquilo que for da tua vontade, porque nós acabamos de declarar que tu reinas. Nós acabamos de declarar que tu reinas. Não somos de nós mesmos, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Tu reinas, Pai, nas nossas vidas. Governa, meu Deus, e derrama da forma que o Senhor quiser, aquilo que o Senhor quiser, sobre quem o Senhor quiser. Governe, Deus, governe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, querido, querida. A palavra diz lá em Hebreus, capítulo 6, no seu primeiro versículo: achegai-vos, pois, confiadamente no trono da graça de Deus. No trono da graça de Deus. Amado, amada, para nós nos achegarmos ao trono da graça, é necessário que nós compreendamos
que Ele governa, que no trono quem está assentado é Ele, que quem determina sobre a nossa vida é Ele. E quando nós nos achegamos a este trono, conforme a própria palavra diz, nós encontramos o ambiente da graça, o ambiente da dispensação gratuita do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O preço é o preço de busca, mas o galardão, a recompensa, é ter a graça do Senhor governando sobre nós, em nome de Jesus. Se assente, por favor, e continue disposto a se aproximar do trono da graça do Senhor, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. A gente olha para a igreja assim e percebe como já tem gente de férias, né? Como já tem gente viajando. Não é à toa que as nossas transmissões de culto de domingo estão assim. Acho que o nosso povo está assistindo a gente lá da praia, lá da casa do parente e tudo mais. Graças a Deus. João capítulo 9, eu quero ler com você os primeiros 7 versículos para a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos comigo. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque temos acesso a ela quando tantas pessoas neste mundo ainda não têm. Deus, nós te louvamos porque a Tua palavra diz que convém que os céus contenham a Cristo Jesus até a restauração de todas as coisas. E nós cremos que a fonte de restauração de todas as coisas é a Tua palavra. Pois se temos acesso a ela, Senhor, se temos acesso ao Teu Espírito, significa, meu Deus, que nós também somos portadores, ó Deus, da responsabilidade de contribuir para que todas as coisas sejam restauradas. Por isso, meu Deus, é tão importante nós ouvirmos a Tua voz neste momento. É tão importante, meu Deus, nós nos assentarmos, ó Deus, aos Teus pés, para que o Senhor venha deitar o Teu ensino sobre as nossas vidas nesta hora. Por isso, Deus, eu te peço que no nome de Cristo Jesus o Senhor continue liberando o Teu Espírito neste lugar. No entanto, agora, Senhor, trazendo entendimento, trazendo discernimento daquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco nesta noite através da Tua palavra, meu Deus. Senhor, que a Tua palavra venha como uma boa semente na vida do Teu filho e na vida da Tua filha. E encontre, meu Deus, na vida dele, na vida dela, Senhor, uma terra boa para que ali ela venha cair, venha germinar, venha criar raízes, se aprofundar, mas também venha crescer, frutificar e multiplicar-se a 30, 60, 100 vezes sobre todos os campos da vida do Teu servo e da vida da Tua serva. Meu Deus, Tu também sabes o quanto eu preciso de Ti para trazer a Tua palavra, a Tua revelação ao Teu povo. Portanto, meu Deus, nesta hora, no nome de Cristo Jesus, se alguma palavra que eu quiser proferir for meramente minha, for fruto das minhas emoções, dos meus pensamentos, Tu tens toda a autoridade para arrancá-la da minha boca e calar a minha boca se for necessário. Meu Deus, Teu povo reunido neste lugar é povo em santificação,
coração e convém que o teu povo ouça palavras santas que passem pela autorização do teu Santo Espírito. E por fim, no nome de Cristo Jesus, nós decretamos como anulada, como frustrada, qualquer tentativa do diabo contra esta reunião, contra esta palavra, contra os efeitos que ela vai causar na nossa vida. Declaramos a prosperidade da tua palavra, declaramos que ela não vai voltar vazia, e o fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Queridos, existem alguns acontecimentos narrados nesse texto, alguns fatos narrados nesse texto. Eu não quero me prender em todos eles, porque nós precisaríamos já de um tempo um tanto quanto longo para tratar a respeito de todos esses assuntos, né? Eu gostaria de dispensar alguns assuntos aqui, por dois ótimos motivos. Primeiro, já preguei sobre esse texto há 4 anos atrás, né? Se você estava aqui há 4 anos atrás, você deve lembrar perfeitamente da mensagem que eu preguei há 4 anos atrás a respeito desse texto, né? Eu falei um pouquinho a respeito de nós nos banharmos no enviado, né? O significado do tanque Siloé, do nome Siloé, aliás, é o enviado, né? Conforme diz a própria palavra. E eu falei um pouquinho a respeito da nossa necessidade de nos banhar no enviado, para que a nossa visão espiritual seja aberta, seja ampliada, para que nós venhamos a contemplar as coisas com os olhos de Deus e ter nos nossos olhos a visão de Deus. Mas hoje eu não gostaria de tocar nesse ponto. Hoje o Senhor me conduz a falar um pouquinho a respeito de dependência. Como eu disse para você no momento do louvor, Deus tem falado comigo assim de uma forma muito profunda no decorrer desta semana a respeito do governo dele, do reino dele nas nossas vidas. Esse é um assunto particularmente que eu gosto, vocês sabem, trato muito a respeito disso no decorrer das mensagens. No entanto, no decorrer desta semana, Deus trouxe algumas novidades para mim. Deus trouxe algumas coisas novas no meu coração. É óbvio que eu ainda não vou compartilhar tudo, porque eu preciso mastigar muita informação ainda para pregar para você, para que daqui, quem sabe, 1 ano, né? Mas na verdade o que eu quero compartilhar contigo são alguns direcionamentos que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero partir de um dos princípios que eu não vou tocar profundamente nessa noite, mas que está registrado no versículo 4 e no versículo 5. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Senhor Jesus falando. Queridos, o Senhor Jesus está falando a respeito da necessidade de urgência aqui, né? Como eu disse, esse não é o assunto centro, mas é o pontapé inicial daquilo que eu quero tratar com você nessa noite. Existe uma urgência no reino de Deus. A palavra diz, através do autor de Hebreus, que todas as coisas dessa terra, elas só existem por conta daquilo que é invisível, ou seja, por conta daquilo que é espiritual. Se existe um governo espiritual, se existe um reino espiritual, melhor dizendo, e um reino material, um reino que nós enxergamos, um reino das coisas visíveis, nós precisamos entender que tão real quanto, ou quem sabe mais real do que aquilo que nós enxergamos, existe uma realidade espiritual. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores do passado, ele dizia o seguinte: todas as nossas ações nessa terra têm reações sobrenaturais, têm reações eternas. Eu entendo que quando nós discernimos essa verdade, quando nós entendemos, querido, que nós estamos vivendo, na verdade, dentro de uma disputa de 2 reinos, né? Aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós não enxergamos, e o grande conflito da fé se baseia nisso. Por isso que a palavra fala que a carne milita contra o espírito, o visível milita contra o invisível. Se nós entendemos essa realidade e permitimos que o Senhor governe nas nossas vidas, para pensar comigo, abre aspas aqui, porque se todas as coisas que existem, inclusive nós, né, passamos a existir daquilo que é invisível, né, a partir da palavra desse Deus, e palavra também é algo invisível. Deus foi falando e as coisas foram aparecendo, foi falando e as coisas foram aparecendo. O reino dele, o reino invisível, é algo muito mais real, é algo muito mais concreto do que aquilo que nós podemos enxergar e pegar. A nossa definição de coisas concretas e de coisas abstratas, ela é muito pequena. Fecha parênteses aqui. Se nós entendemos e passamos a viver debaixo dessa perspectiva, querido, nós passamos a buscar maior entendimento das coisas invisíveis. Você pode dizer amém para isso? Quando nós buscamos isso, quando nós buscamos o maior entendimento espiritual, o maior entendimento da palavra, o maior relacionamento com Deus, e permitimos que Ele governe na nossa vida, permitimos que Ele governe naquilo que é visível, porque as coisas visíveis se fizeram a partir do invisível. Quando nós permitimos que esse processo de governo, que esse processo de criação continue a partir das nossas vidas, nós vamos viver aquilo que acontecia com Abraão, por exemplo. A palavra vai dizer que Abraão chamava a existir as coisas que não existiam.
que a palavra está revelando para mim e para você? Que Abraão era um cara que tinha uma visão espiritual muito aguçada. Ele tinha uma visão de reino de Deus muito grande, antes mesmo do conceito reino de Deus aparecer. Porque quem veio falando fortemente a respeito disso foi Jesus. Quem sabe 2.000 anos antes de Jesus, Abraão ele já tinha, 4.000 anos, perdão, 4.000 anos antes de Jesus, Abraão ele já tinha esse discernimento, esse entendimento de que Deus é rei, ponto final. E de que existe um reino que nós não enxergamos e que é ali que o Senhor gera as coisas que nós passamos a enxergar. Quando Abraão recebe, ou quando Abraão é visto na palavra, já no Novo Testamento, no livro de Hebreus, quando ele é visto na palavra como aquele cara que chamava a existir as coisas que não existiam, querido, isso me leva, quem sabe, a querer muito mais de Deus para que isso passe a acontecer comigo. Isso me leva a querer muito mais de Deus para que eu tenha na minha vida esta manifestação de chamar a acontecer, de trazer à existência, dependendo da tradução da tua Bíblia, em Hebreus 11 está desse jeito, trazer à existência as coisas que ainda não existem. Mas a necessidade do discernimento, de que existe essa urgência no Senhor, essa urgência das coisas de Deus, ela deve alcançar as nossas vidas. E isso, querido, ele é reafirmado no versículo 5 do texto. O Senhor Jesus ele fala: por enquanto eu estou no mundo, e enquanto eu estou no mundo eu sou a luz do mundo. Agora lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus já preparava os seus discípulos com a seguinte verdade: vós sois a luz do mundo. Lembra disso? Ele fala depois: vós sois o sal da terra, mas especificamente Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Os discípulos eles tiveram, quem sabe, 3 anos para digerir essa informação. Porque Jesus fala: enquanto eu estou aqui, a luz sou eu. Mas depois, a bucha, a batata quente está na mão de vocês. Depois, são vocês que levam essa responsabilidade de ser a luz do mundo. Querido, o depois já chegou. O depois já chegou há 2.000 anos. Quem sabe você está um pouquinho atrasado nessa verdade. Mas o depois já chegou. Hoje, a necessidade de ser luz do mundo é nossa, é da igreja. A necessidade de vestir este senso de urgência que existe no coração do Senhor é nossa, é da igreja, é minha e é tua. Diga para quem está do seu lado assim: o depois já chegou. Amém. Glórias a Deus. Essa é uma verdade que nós precisamos entender. E eu quero partir desse ponto aqui. Eu quero partir desse princípio. O depois já chegou. O tempo do cumprimento desta verdade, de que nós somos a luz do mundo, de que nós somos os sucessores de Jesus na sua obra, esse tempo já chegou. E ele só se enraiza na nossa vida, ele só cria raiz, ele só se fundamenta na nossa vida a partir do momento que nós permitimos que o Senhor construa o seu governo e o seu reino em nós. O seu governo e o seu reino nos nossos corações, que nós passamos a viver, a mover dentro dessa esfera espiritual, gerando e tornando visível aquilo que é invisível, chamando a existir pela fé aquilo que nós sabemos que ainda não existe. Nós estamos falando de um texto, querido, que narra a cura de um cego de uma forma bastante pitoresca. Jesus cuspiu no chão, fez uma laminha, fez um barrinho, né, e passou ali no olho do ceguinho e falou para o ceguinho: sai, vai se lavar no tanque de Siloé. E a palavra diz que o cego saiu, ainda cego, lavou o rosto ali no tanque, e quando ele voltou, diz a palavra, voltou vendo. O último versículo, finalzinho do versículo 7, ele fala isso: voltou vendo, voltou enxergando. O ceguinho passou a ver. Depois disso daí, acontece um sururu, a linguagem que meu pai usaria. Acontece um sururu, um angu de caroço. Porque os vizinhos do cego, algumas pessoas que viram o que estava acontecendo, que estavam acostumados a vê-lo mendigando, eles chegaram e falaram assim: é o ceguinho, não é? É o ceguinho, não é? E chegaram nele: escuta, você não é o ceguinho? Ele fala: eu era o ceguinho, não sou mais, acabei de ser curado por um cara, um tal de Jesus aí. E eles perguntam: mas como é que isso aconteceu? Ah, ele cuspiu na terra, fez um lodinho, passou no meu olho, agora eu estou curado. E eles, incomodados com aquela história, porque a coisa tocava em Jesus, falaram: não, esse cara precisa ser levado para os doutores da lei. E diz a palavra que eles pegaram o ex-cego e levaram ao ambiente, né, onde os fariseus se reuniam. E os fariseus começam então aquela sessão de interrogatório. O que aconteceu? Ué, eu encontrei Jesus, Jesus cuspiu no chão, ele conta tudo que ele já havia contado. Jesus cuspiu no chão, fez um barrinho, passou no meu olho, mandou eu lavar no tanque, eu lavei e voltei enxergando. E aí o povo fala: não, essa história é chacota,
Essa história é conversa fiada. É que nem os pregadores, muito pregador da televisão faz. Contrata lá o que nunca sentou na cadeira de roda, senta na cadeira de roda aí, levanta, aí o cara levanta e todo mundo bate palma, aquela coisa. O povo acha que é chacota. Vamos levar ele para a mãe e para o pai dele, porque se ele está mentindo, a mãe e o pai não vão mentir, né? E pegam um ceguinho, levam até a mãe e o pai e fazem a sessão de interrogatório agora para a mãe e para o pai do ceguinho. Escuta, ele era ceguinho? Era. E por que ele não é mais? Aí a mãe e o pai dizem assim: bom, ele já tem idade, perguntem para ele. A palavra fala que, na verdade, o que acontece com a mãe e com o pai é que eles tinham medo dos judeus. Então eles resolvem nem entrar na briga, nem para livrar o filho. Que mãe e pai, amigo da onça, né? Resolvem nem entrar na briga, nem para livrar o filho. Ó, ele tem idade, você pergunta para ele aí, o que ele falar está falado. E aí voltam, então, levam o ceguinho ao seu ambiente de reunião, mais uma vez, os fariseus, e perguntam para ele: explica para nós essa história toda. Aí, querido, já era a quarta vez que o ceguinho estava explicando a história. O cara pegou ar. Ele falou: o negócio é o seguinte, Jesus cuspiu no chão, passou, fez um barrinho, passou aquilo no meu olho, eu fui no tanque, lavei e voltei curado. Se vocês acreditam, não acreditam, o problema é de vocês. Se vocês não acreditam, não acreditam, o problema é de vocês, né? E aí diz a palavra que aí quem pegou ar, quem ficou nervoso foram os fariseus e expulsaram o ceguinho de lá. Não bastasse fazer ele passar por aquele transtorno todo, expulsaram o ceguinho de lá. E depois Jesus viu toda essa história, ceguinho, ceguinho, ceguinho falando, né? Mas ex-ceguinho. Depois Jesus viu toda essa história e se achegou até aquele jovem, aquele rapaz que havia sido curado. E Jesus começa a falar com ele. O problema é que quando os fariseus começaram a ouvir aquela história 1, 2, 3, 4 vezes, os fariseus, alguns deles, começaram a acreditar, mas não davam o braço a torcer. Não você, mas alguém que você conhece, já passou por alguma experiência como essa, de às vezes até acreditar em alguma coisa, mas não dá o braço a torcer, para não mudar de posição, não você, mas alguém que você conhece, né? E queridos, alguns dos fariseus, eles estavam nessa condição, de querer acreditar, mas afinal de contas era de Jesus, e Jesus e os fariseus era um confronto constante, porque Jesus falava o que os fariseus tinham que falar, Jesus fazia o que os fariseus tinham que fazer, Jesus ele estava servindo de um modelo de controle de qualidade para aquilo que os fariseus não faziam direito. Os fariseus não gostavam de Jesus, mas tiveram alguns que tiveram até aquele desejo de chegar mais perto de Jesus, conhecer um pouco mais. E diz a palavra que quando Jesus se achegou a este ceguinho, ex-ceguinho, os fariseus, alguns deles estavam junto com ele, estavam junto com o ex-ceguinho. E Jesus então chega dizendo o seguinte, dá uma olhadinha nos versículos 39 até o 41. Mesmo texto, capítulo 9, 39 até 41. Jesus diz assim, ó, disse Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí alguns desses fariseus, ó, alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, com ele com o ceguinho aqui, perguntaram: acaso também somos cegos? E disse-lhes Jesus, preste atenção na fala de Jesus aqui: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis, nós vemos, permanece o seu pecado. Querido, Jesus está dizendo para aqueles homens, na essência, que eles não sabiam tudo, e pela sua falta de fé, pela falta de reino de Deus nas suas vidas, eles permaneciam em pecado. Pela autossuficiência, pelo fato deles dizerem: não, nós não somos cegos, nós não somos imperfeitos, nós não somos dependentes, nós não somos necessitados. Pelo fato deles dizerem isso, Jesus fala: a atitude de vocês coloca vocês numa condição de pecado. A atitude de vocês coloca vocês na posição do pecado. Querido, esse texto e essa revelação final de Jesus, ela nos leva muito mais além do que um problema de ordem física, de um problema de ordem, de uma enfermidade, melhor dizendo, de ordem física, como era o caso da cegueira. Ele fala a respeito da autossuficiência em contrapartida do governo de Deus. A autossuficiência versus o reino de Deus na nossa vida. A autossuficiência, aquilo que nós muitas vezes vivemos pelo fato de termos sido criados com toda a possibilidade de governo, mas canalizarmos essa possibilidade de governo, de reino, para o canto errado, né? Isso tudo versus ou em luta, em xeque contra o governo de Deus e o reino de Deus sendo soberano sobre as nossas vidas. Querido, para nós vencermos essa transferência errada de reino, nós precisamos entender o ensino de Cristo Jesus.
E o ensino de Cristo Jesus, nesse sentido, e nesse texto, especialmente nessa parte final que nós lemos, ele vem ensinar, ele vem trazer para mim e para você a verdade de que a nossa resistência ao sobrenatural é pecado. A nossa resistência a discernir, a buscar, a alcançar o sobrenatural, a glória de Deus, é pecado. Você quer ver um negócio muito interessante? Eu estava pensando e meditando na palavra um dia desses e construindo algumas ideias a partir de alguns símbolos do Antigo Testamento. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, a palavra fala que a lei, ela carrega a sombra dos bens vindouros e não a imagem perfeita, né? Então, debaixo dessa verdade, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, especialmente para os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vai enxergar algo que conota ou que viria mais tarde, não de uma forma incerta, como está relatado no Antigo Testamento, mas de forma correta, quando tudo se concretiza em Cristo Jesus. E a palavra diz que lá no tabernáculo, na composição do tabernáculo, né, diz a palavra nos ensina que existiam algumas pilastras, alguns postes que eram feitos de madeira, mas eles eram revestidos de ouro. Esses dois elementos na Bíblia, eles falam ou eles têm uma simbologia. Por exemplo, a madeira, ela tem a simbologia da humanidade, ela tem a simbologia do homem. É algo finito, é algo perecível, muitas vezes resistente, mas perecível, acaba. O ouro, ele tem a simbologia da glória de Deus. Por exemplo, o candelabro no Antigo Testamento, ele foi mandado fazer somente de ouro, de nenhum outro material. Em Levítico capítulo 6, versículo 23, a palavra fala: nunca o candelabro se apagará, ou nunca a candeia se apagará, ela sempre estará acesa. E aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a palavra fala: ore sem cessar.